Olá, pessoal! Me chamo Vitória Maria, sou aluna do curso de Engenharia de Bioprocessos e, junto com Tiago Ferreira, hoje apresentaremos um trabalho como parte das exigências da disciplina Projeto de Bioreatores, sobre a responsabilidade da professora Flávia Donária Reis. O trabalho se trata sobre o cultivo de Aspergillus niger para recuperação de ácido cítrico. Então, a situação, problema que nós temos é o crescimento da demanda por produtos biotecnológicos, como o ácido cítrico, que é tratado no trabalho, que desafia as indústrias a desenvolverem processos altamente eficientes, economicamente viáveis e ambientalmente sustentáveis. A situação problema consiste em compreender e otimizar os fatores que influenciam a produção biotecnológica de ácido cítrico, utilizando o fungo filamentoso Aspergillus niger. E o nosso processo, a descrição do nosso processo, está baseada na produção biotecnológica de ácido cítrico por meio desse fungo Aspergillus niger, que ocorre predominantemente por fermentação submersa para escala industrial, onde o processo pode ser dividido em etapas principais, como preparação do meio de cultivo, inoculação, condições operacionais, fermentação, monitoramento e controle, recuperação do produto, armazenamento e transporte. Bom, então aqui nós temos um estudo do processo. Alguns dados são tomados para que a gente confeccione o trabalho. A capacidade de produção foi definida em 8,16 quilos por dia de ácido cítrico por lote, para atender tanto demandas industriais quanto a necessidade de escalabilidade do processo. Essa quantidade foi selecionada com base na produtividade específica típica de sistemas industriais, que varia de 0,5 a 0,85 gramas litro hora, em bioreatores de fermentação submersa. O armazeno e transporte do ácido cítrico, ele pode ser armazenado na forma sólida, um pó cristalino, ou líquida, uma solução concentrada a 50%. Para a forma sólida, são utilizados sacos de 25 kg de polietileno de alta densidade. E na forma líquida, são utilizados tanques de aço inoxidável com revestimentos especiais para que não ocorra oxidação. Os parâmetros são mantidos em algumas condições. A temperatura é mantida constante em 28 a 30 graus Celsius, o pH entre 2,5 e 3,5 e altos níveis de oxigênio dissolvido, entre 20 a 30%, são assegurados no processo. Então, o processo tem duração de 5 a 7 dias, com o volume útil do bioreator de 5.000 litros e uma eficiência de 70 a 85%, a depender do lote de produção. Então, aqui nós temos uma análise da cinemática. A taxa de crescimento do fungo no início do processo foi determinada em 0,2994 por hora. Com esse valor, foram encontrados a velocidade de consumo de substrato, de 2,3952 gramas litro hora, e a velocidade de produção de ácido cítrico com valor de 1,9162 gramas litro hora. O ácido cítrico, em altas concentrações, pode atuar como inibidor para o crescimento do fungo Aspergillus. A concentração do ácido cítrico no meio fermentativo começa a inibir o crescimento quando ultrapassa 50 a 60 gramas por litro. E com a inibição pelo produto, a taxa de crescimento do fungo é reduzida para 0,128 por hora, sendo necessário, assim, retirar o ácido cítrico. Bom, então nós temos aqui a apresentação do bioreator Airlift para uma fermentação submersa. Então, a configuração desse bioreator Airlift promove a circulação no meio através de um fluxo de ar injetado no fundo do reator. Sua configuração básica consiste na zona ascendente, riser, e na zona descendente, downcomer. Para o caso de 5.000 litros, o airlift interno é preferido devido à facilidade construtiva e boa eficiência de mistura. O volume total do tanque deve incluir o espaço da cabeça, headspace, geralmente 20% do volume útil. A altura e o diâmetro do tanque são dados respectivamente por 4,8 e 1,6 metros. E o diâmetro do tubo de circulação interno é de 0,64 metros e o comprimento de 4,08 metros. Os equipamentos utilizados no sistema de monitoramento e controle são serpentinas internas para controle de temperatura, sensor de pH com controlador automático, sonda de oxigênio dissolvido, válvulas de alívio de pressão e uma porta de amostragem estéreo para fazer o controle.
Agora falando sobre o bioreator leite empacotado em fermentação de estado sólido. O bioreator em leite empacotado ele é composto por um tanque cilíndrico vertical com leito fixo preenchido por material suporte, o substrato sólido. Um sistema de controle de umidade, temperatura e fluxo de ar, além de uma estrutura modular para fácil carregamento e descarregamento. O volume total desse reator é de 6.250 litros. A relação altura por diâmetro foi utilizada de 2,5 para 1, determinando a altura de 4,75 metros e o diâmetro de 1,9 metros. O leite empacotado deve ser preenchido com materiais que atuam como substrato e suporte físico. Além do substrato, precisar manter umidade suficiente para manter o crescimento do fungo, tendo uma umidade inicial do substrato entre 60% e 70%. A fermentação em estado sólido é exotérmica e a temperatura deve ser controlada para evitar superaquecimento. Sendo assim, o processo deve ser mantido em torno de 28 a 30 graus Celsius. Agora, a fermentação submersa do bioreator em leite empacotado, esse bioreator é composto por um leito preenchido com material suporte poroso que pode ser saturado com o meio de cultura. Ele é especialmente vantajoso para esse processo em que a biomassa, o Aspergillus niger, precisa ser imobilizada ou aderida ao suporte. O volume total desse reator é de 6.000 litros. A relação altura por diâmetro utilizada foi a mesma do outro, de 2,5 para 1, determinando a altura como 4,375 metros e o diâmetro de 1,75 metros. O leito empacotado é preenchido com materiais de suporte inertes que facilitam a adesão e o crescimento do fungo Aspergillus niger. Além da distribuição do meio de cultura ser por meio do sistema de pulverização ou gotejamento na parte superior do leito. A temperatura do processo deve ser mantida entre 28 e 30 graus Celsius e o pH entre 2,5 e 3,5. O nível de oxigênio dissolvido também deve ser mantido entre 20% a 30% da saturação. Agora, a escolha da opção melhor de bioreator, a gente pode avaliar algumas vantagens e desvantagens de cada um. Do Airlift, a vantagem é a eficiência, a aplicabilidade industrial, o design simplificado, o baixo custo de manutenção e energia. Mas, como desvantagem, ele requer um controle rigoroso dos parâmetros operacionais. O leite empacotado em estado sólido utiliza de resíduos agroindustriais, tem um baixo custo de investimento inicial e operacional. Porém, ele tem limitações no controle de parâmetros, transferência de oxigênio e nutrientes menos eficientes. Agora, da fermentação submersa do leite empacotado, facilita a adesão e crescimento do fungo, é vantajoso para processo com biomassa imobilizada, mas ele requer controle preciso de distribuição do meio de cultura e manutenção da saturação uniforme. Portanto, a nossa conclusão foi que o estudo abordou o cultivo do fungo Aspergillus niger em bioreatores para a produção do ácido cítrico, analisando a fermentação submersa e a fermentação em estado sólido. A escolha de bioreatores adequados, o controle rigoroso dos parâmetros operacionais e a análise cinética foram fundamentais para a compreensão e eficiência do processo e suas limitações. A aplicação do bioreator Airlift em modo contínuo foi identificada como a melhor solução para a produção industrial de ácido cítrico, devido à alta produtividade e eficiência energética. A simplicidade operacional e redução dos custos de manutenção e a capacidade de operar em estado estacionário, minimizando a inibição do produto e maximizando a conversão do substrato em produto. Outro detalhe foi que não foram utilizados bioreatores em séries pelo fato de ser uma microindústria e não compensar financeiramente essa associação em séries. Aqui estão as referências que a gente usou para a confecção do nosso trabalho. Aqui tem mais referências que a gente usou.
E foi isso. Obrigado pela atenção.